que a partir do dia 1º de outubro assume como secretária de Estado da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, Fábia Almeida Richter. Secretária Fábia, muito bom dia. Eita, Fábio. Coisa boa, né, Fábia? Bom dia. A gente fica tão feliz assim com essas coisas que acontecem no nosso entorno, né? E o trabalho é de plantar a sementinha, vai indo, vai conquistando. E tu, ao longo da tua vida profissional, né? Tu caminhou muito, viajou muito, muito quilômetro rodado para fazer o teu trabalho como enfermeira, levar o que tu aprendeu, o que tu ensina como enfermagem para tantos e tantos colegas do Rio Grande do Sul e fora, né? Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Quer dizer, é uma construção que vem indo e que em momento da vida vem um ápice, assim, vem um destaque, né? Que é o caso de ser indicado para secretário de Estado do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, Fábio? Fábio, primeiro dizer que é Mara estar aqui, né? Nessa condição. Mandar o meu abraço para todos que estão nos ouvindo. Falar que é muito bom poder dizer que eu sou daqui, que eu sou dessa terra. Quero muito que cada menina que consiga pensar nos seus sonhos, porque eu jamais imaginei assim que a gente pensar nas coisas, elas podem se realizar de verdade, né? Porque da hora que eu pensei, poxa, mas eu podia ser a secretária então, até a hora que eu recebi o convite foram menos de 24 horas. Então, porque eu sempre disse que eu não queria, né? Então, uma hora, aí de repente eu disse, não, mas espera aí, vamos contar essa história depois, né? Só para dizer que é possível sonhar e é possível realizar, e a gente tem muitos sonhos ainda, e muitos sonhos para a nossa terra, que é onde a gente vive, onde a gente está, né? E sobre a luta, história, os quilômetros, quando eu me tornei secretária de saúde, que era do Conselho Estadual dos Secretários, do Conselho Nacional dos Secretários, sempre dizendo que eu era enfermeira e usando os espaços que eu estava para divulgar a nossa profissão, porque foi uma luta meio junto, assim, né? Eu também sempre pensei que quando a gente tem um conhecimento, a gente precisa dividir. E hoje, aos meus 51 anos, a gente acumula uma bagagem, né, Fábio? E eu penso que acho que o governador também levou isso em consideração, porque quando a gente conversou, ele disse assim, Fábio, falar contigo faz a gente pensar num outro olhar a questão do feminicídio, faz pensar sobre uma outra ótica, não só da segurança. Então a gente abre aí uma outra visão. Né? Eu achei muito interessante a proposta, assim. Não, mas eu falo com o pessoal assim, como para te conquistar um destaque, ela é porque ela é política. Não tem isso aí, meu amigo. A Fábio disse assim, Fábio, eu tô chegando em Caçapava. Eu disse, mas como? Eu tô chegando em Lavras do Sul. Sim, a Fábio, eu acompanho a vida. Porque às vezes quando ela diz, olha, eu tô chegando aqui, aí bate foto lá do grupo que ela tá dando aula. Aí tu vê o seguinte, né, pra gente conquistar as coisas tem trabalho. Tem gente que ganha no colo uma coisa, porque um dia, né, apareceu na televisão, no Big Brother da vida, ganha uma fortuna por causa disso. Mas a maioria, 99% das pessoas que conquistam uma vaga ou conquistam um destaque é porque ralaram. Saíram do domingo de casa, não acompanhou a neta, o filho, para estar numa festa, apertando mão, né? Ou indo dar uma palestra, ou vai lá para defender o piso do enfermeiro. Não se conquista as coisas assim do lado para o outro. E o legal é um reconhecimento em determinado momento, Fábio, por ocasiões importantes, porque essa Secretaria da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, há 14 anos, ela era um departamento. Por algum momento alguém disse, olha, vamos virar esse aqui um departamento. E ela ressurge, e aí eu vi assim o diferencial do Eduardo Leite, ela ressurge de uma proposta de uma bancada de oposição. Sim. No momento que o Rio Grande do Sul passou por uma série de feminicídios, de uma hora para outra, assim, foi uma explosão disso, e o partido de oposição lança uma coisa para o governador Eduardo Leite, e ele, com todo esse emaranhado, esse problemaço todo no Rio Grande do Sul, ele disse, olha, a ideia é boa, e eu vou ressurgir esse assunto. Quer dizer, deu uma crise, deu um problema, alguém que não é do governo propõe, ele aceita isso, e lança... Chama ela para foto.
chama ela para Sim. foto, abraça ela, entrega a lei para ela. Muito legal, foi muito lindo mesmo. Então é interessante assim que tu vê a grandeza das pessoas, às vezes não é pelo ato, né? Mas é o reconhecimento. Pô, tem uma ideia legal de alguém que não é meu, né? E puxa para isso. Bom, e aí o governador queria pessoas de expressões para uma secretaria de altíssima expressão, né? O teu nome foi chamado justamente porque eu acho que tu lida com saúde, tu lida com sensibilidade das pessoas, tu lida com doença, tu lida com saúde, né? Que o nosso programa Tua Saúde aqui é sempre para prevenção, né, Fábio? O não adoecimento, essa é a minha pauta. E eu acho que a Secretaria da Mulher ela tem que trabalhar isso para frente, as pessoas para frente, né? Eu acho que é isso o detalhe. Na verdade, todas as nossas conversas, né, eu sempre disse que eu estava bem fazendo o que eu faço. Como o Fábio disse, a gente anda o estado todo. Enfim, eu tinha todo um planejamento, né? E todas as vezes que conversei, agora com esse momento deles virem para o PSD, né, com o secretário Arthur mesmo, eu sempre disse, eu não procuro espaço, tá tudo bem comigo, tá tudo certo, eu não quero cargo, eu sempre falei isso. Mas teve um momento que eu, vendo que ele estava meio sem nome, né? Assim, teve um momento também onde no Jornal do Almoço a Kelly Matos falou, pois é, porque a ideia é que não seja alguém da política. E aí eu, olhando aquilo, sabe, eu pensei, mas espera aí, antes, muitos homens já fizeram isso, né, Fábio? Então quer dizer que, peraí, agora que temos uma mulher na política, a própria Secretaria Estadual da Política não vai aceitar uma política? Como assim? Isso é um desacordo de discurso. Eu acho, né? acho que não tem nada a ver, mas eu achei interessante assim de pegar alguém que tenha conhecimento profundo. Mas aí a gente chega nisso, né? Porque daí... políticos às vezes não têm conhecimento. Não, mas aí, mas isso foi o que me desafiou. Porque daí eu peguei meu telefone e perguntei para o governador, o senhor já escolheu a secretária das mulheres? E ele disse, não, porque tu quer? E aí ele disse, vem falar comigo, vem falar comigo. E aí depois disso, o telefone começou a tocar. E vem falar comigo, e eu não, mas hoje eu não posso. Não, mas tu vem falar comigo, tu vem falar comigo. E aí eu fui conversar com o governador, estou falando de verdade como aconteceu. Sim. Só que da hora que eu decidi, junto com o Ângelo, eu vou falar com ele, a gente já sabe onde isso vai dar. Então, como é que vai ser isso? A minha cabeça começou a funcionar e eu entendi que a gente, assim... podia construir uma nova proposta. Quando eu cheguei para falar com ele, ele disse, Fábio, olha só, a gente tem a possibilidade de startar uma outra visão, uma visão diferente, que é uma visão do teu perfil, que é um perfil de saúde, um perfil do cuidado. E eu sempre dizia para ele, um agente comunitário de saúde, uma equipe de saúde da família, ele entra na casa das pessoas todos os dias. Então, um profissional de saúde no pronto-socorro, na emergência, numa UPA, ele sabe antes que a mulher já foi agredida. Então, normalmente, tem uma dor antes, uma dificuldade, uma briga, uma coisa que sinaliza o feminicídio. Né? O agente de saúde, para mim, se ele bem cuidado, essa profissão, ele pode trazer muita informação para o estado, para o município, né? Exatamente. Então, aí o governador diz, nossa, e tem uma outra coisa, tu tem que estruturar a secretaria, porque essa é a minha primeira missão, né, Fábio? Estruturar a secretaria, estruturar o orçamento, buscar as pessoas certas, organizar a questão estrutural, né? E fazer isso rápido, porque a gente tem pouco tempo. O governo, né, encerra no final de 2026. Então, a princípio, a ideia também de trazer alguém com a experiência da máquina pública, da gestão pública. Quem me conhece sabe, eu sou da correria, nós vamos entregar. Tu vai enfrentar o seguinte, tu entra num governo feito já de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 2 anos e meio. 2 anos e meio. E com estrutura, e tu vai ter que com uma broca e abrindo espaço. Essa é uma coisa, né, Fábio? Eu preciso disso, eu preciso de uma sala, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a fazer visita no interior. Quer dizer, tu vai ter que ir. Não é fácil, vai ser difícil essa primeira parte de tu
Mas o Abriu uma janela. governador, ele realmente construiu a secretaria para ela acontecer. Então, ele já tem uma estrutura no seu projeto de Organograma. lei, tem um organograma. A gente tem, claro, obrigatoriamente a gente busca as pessoas que já estão no quadro, que muitos pediram já para ir para a secretaria. Eu vou ter que passar por isso, assim, vou entrevistar as pessoas que já pediram da estrutura de governo. Por incrível que pareça, o assédio é uma coisa impressionante. Eu quero trabalhar nessa secretaria. Eu tenho mulheres da comunicação, da assessoria jurídica, pessoas do administrativo, pessoas acostumadas com processos, né, do próprio Estado, que dizem, olha, eu estou em tal lugar, mas eu queria muito trabalhar aí. Porque é um tema eu acho para as assim, mulheres o cara que é funcionário público, funcionário do quadro, daqui a pouco ele percebe um lugar que ele gostaria de fazer a diferença. Isso. Porque o funcionário público concursado, aquele que entrou, muitas vezes ele está alojado numa sala que ele não repercute. Isso aí. Daqui a pouco tu tem muita gente boa no Estado, Uhum. que tu traz aqui, fulano, a pessoa vai ter um desejo, uma vontade de fazer. Deixa eu só lembrar aqui que eu tenho umas pessoas mandando um abraço aqui. Anisa Bielaschi, orgulho da Fábia. Sandra Flores Rocha, da Chuvisca, dizendo... ótima escolha, governadora, de escolher, frente da Secretaria da Mulher, com certeza estaremos bem representados. A Maria Sônia Coutinho, a tia Maria, na audiência, boa sorte, adoro. E eu acho que o legal é isso, assim, tu daqui a pouco, como gestora da Secretaria, tu pode fazer diferença, inclusive para os funcionários do Estado. Sim. De buscar uma janela, assim, de poder aparecer, conversar, mudar. Eu queria tentar entender o seguinte, o que a Secretaria da Mulher terá chance de fazer, Fábia? Bom, nós temos, assim, o orçamento é bem rico até, né? São 200 milhões de políticas esparramadas por todo o governo. Certo. Nós temos no orçamento, hoje, 191 milhões que já está rodando de projetos em diferentes secretarias voltados para a mulher. Tá. Então, agora, em um primeiro momento, a gente vai olhar para todos esses projetos e alguns nós vamos trazer para nós. Né? E isso aí também vai demandar uma discussão, uma conversa, um diálogo com cada um dos secretários. Né? Sim, vamos ajudar assim, na Secretaria... Ser Mulher, por exemplo, da Saúde. Sim. Nós temos atividades na Secretaria do Trabalho, Sim. na Secretaria de Desenvolvimento Social, da Justiça, né? Então... Outro dia eu estava vendo o secretário da... Não sei se é Justiça o nome dele, falando sobre os presídios, né? Uhum. Vagas de trabalho nos presídios. Olha que coisa... Isso tinha que ser ontem. Isso já está 20 anos, 30 anos atrasado, né? Mas tem muita coisa boa que a gente vai usar também a estrutura da secretaria para fazer isso chegar nas pessoas. Porque não adianta ter um projeto lindo no Estado e as pessoas não saberem, né? Isso é uma coisa que nós temos como missão. Mas também é muito urgente a gente entender o processo do feminicídio, porque essa é a pauta principal que moveu a secretaria. Então, eu me lembro assim que na hora que eu estava entrando com o governador, que eu não podia falar com a imprensa, né, que foi uma coisa que me judiou muito, porque eu vi o Arthur Lemos, acabei que eu não dei um abraço no Arthur. Mas assim, a gente, ela perguntou, o que tu vai fazer para resolver a questão do feminicídio? Qual é o plano? O plano é não olhar para o problema, mas olhar para a causa, porque essa sou eu. Por que a gente tem hipertensão? Porque a gente não se cuida. Esse é a tua saúde aqui. Né? Então, por que a gente tem o feminicídio? Então, ontem, nós tivemos uma moça que levou 13 facadas. Nós acordamos com essa notícia ontem. Ela está internada em um hospital e a pessoa que agrediu está presa. Esse vai ser o nosso primeiro case. Nós vamos estudar esse case. O que levou uma pessoa que nunca teve um outro registro policial, a não ser, há um tempo atrás, ele já tinha dado um soco nela, o que levou essa pessoa a cometer essa atrocidade de 13 facadas? Porque, assim, eu entendo que dar a facada, dar o tiro, dar o soco, é no ato
momentâneo de fúria, mas quando tu repete isso, tem um outro significado. Tem mudou a lei um pouquinho, assim, em matéria da agressão, né? A mulher ou a criança, né? Independe da reclamação, se alguém ouvir ou ver, pode acionar. Antigamente não, tinha que a pessoa, a vítima, reclamar, né? A Lei Maria da Penha, ela permitiu muitas coisas boas. Avançou nisso, né? Mas mesmo assim, com todo esse avanço, parece que não arrefeceu a questão dessa agressão, né? Não, e isso parece, assim, que eu falei, inclusive, no meu discurso, está faltando compaixão, empatia para as pessoas, de uma forma geral, né? É no trânsito, é na rede social, é nas famílias, né? As pessoas estão sem paciência. E a secretaria, ela... E no gesto simples, Fábio, hein? No gesto simples, não é nem coisa de grandeza. Tu estacionar o carro, tu saber que cabe 2 carros na vaga, e tu põe no meio da vaga, é o simples gesto de empatia de uma coisa banal. Agora, tu imagina isso em outras repercussões, né? Isso aí. Então, eu quero pensar o seguinte, assim, ó, empoderamento da mulher. A gente sempre falou empoderamento da mulher. Mas a mulher não aceitar esse tipo de coisa. Né? Ela dizia, não, eu não aceito isso. Mas aí tem aquela questão econômica, vai em cima, eu te sustento. Olha, tem coisa que não é só isso. Essa condição da mulher é uma condição, assim, nós temos uma cultura social muito grande, né? Muito forte. Então, assim, a mulher, mesmo a empoderada, que tem o seu dinheiro, muitas vezes ela, no relacionamento, ela se sujeita a algumas coisas, porque ela também quer proteger a família dela, sim, ela quer manter a estrutura, ela gosta da companhia daquela pessoa, porque quando ele não está agressivo, quando ele não tem ciúmes, ele é uma pessoa bacana. Quando ele... E a gente não imagina que aquela pessoa que tu dorme junto vai um dia te matar. Então, nesse contexto, entre o que aconteceu com esse agressor quando ele teve ciúmes ou quando ele teve raiva, uma fúria, que leva a pegar uma faca da cozinha, porque a maioria dos feminicídios no Rio Grande do Sul foram com facas. Então, a ideia é estudar isso. Na sociedade, tem muita coisa boa já escrita sobre isso. O que acontece com a sociedade? O que acontece? Quem criou essa pessoa foi uma mulher. Tanto que a primeira coisa que esse rapaz fez foi chamar a mãe dele. Ele agrediu ela na rua, pegou ela, levou para dentro de casa e chamou a mãe dele. Mãe, agora o que eu faço? Deixa eu te contar uma coisa. Eu vi um vídeo hoje de manhã, casualmente, de um assassinato. Uma mulher queimou uma pessoa, um homem, não sei o que. E aí foi dada a sentença de pena para o cara, para a moça que matou o cara. E a mãe da vítima, a mãe do cara que morreu, foi lá no júri e pediu para dar um abraço na mãe da pessoa que cometeu o assassinato. E as duas se abraçaram e uma pediu perdão para a outra. Elas entenderam. Para te ver, as mães se abraçando, e ali tinha um morto e um condenado. Os filhos. As duas perderam. Coisa, não. As duas Casualmente perderam. eu vi hoje de manhã isso aí, Fábio. É disso que a gente está falando, Fábio. Porque nós temos perdido valores. A secretaria vai falar disso. Eu vou ser chicoteada, não tem problema. Nós precisamos resgatar as famílias, a condição das famílias, porque a família, no formato que for, eu não estou dizendo que tem que ser aquela família certinha, não me interpretem mal. Eu estou falando que a família ela tem que ser bem tratada, a família precisa existir, porque a família, a família que nos ajuda, nos dá apoio, nos dá a base. E muitas vezes nós temos uma mãe que cuida de um filho e ela está judiada. Essa mulher está judiada no trabalho, ela tem que se esforçar no trabalho. Desculpa, eu me emociono. Sim, porque só quem é mulher sabe do que eu estou falando. Não, e a carga vai sobressaindo, vai apertando. Nós temos a Nisa aí, que tem um grande companheiro, mas a maioria das mulheres de filhos atípicos, ela tem uma carga extra ainda. Então, a mulher, ela tem que ir bem no trabalho. Às vezes, ela tem uma pessoa lá que está concorrendo com ela, ou um chefe, ou enfim, que ele não é machista, mas ele tem comportamento machista, ele tem uma coisa que
a sociedade libera ele que ele pode fazer e falar, né? Então, Fábio, a gente precisa entender que quando ela chega em casa, ela está cansada, ela está sobrecarregada, ela está... E aí, muitas vezes, a gente também não consegue cuidar dessa cria como a gente deveria. A gente tem pais violentos, homens, que ainda não entenderam o seu novo papel da sociedade. Né? Eu sempre disse no microfone da acústica várias vezes, pega Kinder Ovo. O Kinder Ovo de menino, o Kinder Ovo da menina, tem coisas de menino e tem as coisas da menina. Como assim? Tem fogão para as meninas e tem um carro esportivo para os meninos, um avião para os meninos, um foguete para os meninos. Tem batom, tem escova, tem a panelinha para a menina. Panelinha. Então, tipo assim, o homem não pode trabalhar com as panelinhas. E aí, mesmo que a gente tenha dito para ele, é bacana, é lindo, internamente ele tem um sofrimento sobre isso. Isso não existe, não cabe mais para a nossa sociedade. A gente não quer nunca ser melhor do que ninguém, a gente só quer ter igualdade. Mas que essa pessoa do nosso lado, ela não sofra. E muitas vezes esse sofrimento que é cultural e que é transgeracional, que vem de geração em geração, ele é passado para os filhos e a gente cria filhos repetindo o modelo. Esse é o nosso desafio. A Cassandra aqui manda um abraço para ti, parabéns, adorou aqui a nomeação, o encaminhamento teu. Obrigada. José Aleixo também, do nosso aposentado, mandando um abraço para ti, felicidades. A doutora Lília Alexandre Bartz também, ótima escolha para nós, inclusive para a região, eu queria te falar isso, coisa bem boa, tem um secretário de Estado da região, viu? O Vitório Rose também, mandando um abraço para ti. Queridos. O doutor Maurício Souza, mandando um abraço para mim e para ti. O Denilson Halbach Gomes, assim, eu queria ver a Fábia como prefeita de Camaquã. E nós estamos aqui batendo um papo com a nova secretária de Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Mulher. Que é isso que eu queria... Eu sou leigo no assunto, nesse assunto. Secretaria da Mulher é diferente da Secretaria da Educação, que tem escola. Tem que gerar escola, gerir professor, secretaria lá do presidial, tem o presídio, tem um funcionário, tem não sei o quê. A Secretaria da Mulher trabalha com assim, não precisa ter sala, não precisa ter isso, mas tem que ter política, tem que ter... acionar prefeituras, chamar as prefeituras para parceria. Isso. Não sei, né? Você chamar o secretário de Segurança do Estado para parceria. A nossa ideia é não ter serviços do Estado. A nossa ideia é construir, capacitar, qualificar e financiar serviços regionais, serviços de abrigamento, mas principalmente de qualificação das equipes que cuidam das pessoas, num alinhamento para a gente conseguir melhorar. Eu tenho dito assim, nós vamos falar sobre romper barreiras. Sim. Nós vamos falar sobre uma cultura de paz, uma cultura de empatia. A gente vai ter que falar sobre isso e trazer os problemas, né, para a pauta. Mas, Fábio, a gente tem hoje centros de referência. Tem um centro de referência, sim, que é do Estado, e ele não abriga, mas ele acolhe as mulheres. Mas nós teremos que, assim, organizar alguns lugares de abrigamento. Mas a nossa, assim, inicialmente, né, nós vamos criar uma chamada, uma linha, a gente já está, assim, já era uma proposta que existia, e desde o início, assim, eu tenho dito, se o agressor está doido, ele não sabe o que fazer, a gente tem que dar para ele uma opção para ele pedir socorro para alguém. Cara, não faz isso, que isso vai ser só ruim para ti, né? Tanto que esses mais de 50 feminicídios, né, nós queremos ouvir o agressor. Nós vamos fazer um estudo do perfil deste agressor, né, para a gente conseguir entender o que leva a agredir. Fabiana, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que o Estado poder tem cada um no seu quadrado. Eu falo da justiça, eu falo de procuradores, eu falo de promotor, de juízes, de polícia. Como às vezes esses setores não se conversam e no meio está uma mulher. Teve uma simulação, a polícia identificou um problema,
chega na justiça, não ameniza o negócio, solta o cara, não há um acompanhamento. A Brigada Militar tem as patrulhas Maria da Penha que faz um trabalho, vai lá, tá coisa, mas daqui a pouco há um afrouxamento do outro lado. Não, Algumas Fábio, vezes pode acontecer mas não tem isso. perna para tudo. Eu quero mandar um abraço aqui para a Capitã Pamela, Sim. nossa parceira de anos de luta nessa questão da mulher. A Lei Maria da Penha, as brigadas da Maria da Penha, as delegacias das mulheres, não tem perna para dar conta de tudo. Sim, Camaquã tem 200 e quantos casos? Medidas protetivas. 240 pessoas. Que coisa maluca. Como é que tu vai vigiar um agressor? Como é que tu vai colocar um policial? É muito sério. Nós precisamos agir antes. Eu tenho repetido isso. Antes da agressão, a gente teve alguns sinais. Nós precisamos pegar isso antes. E sobre as entidades se conversar, nós não temos isso nos serviços. Então, por exemplo, nós temos um município que tem a saúde, tem a Secretaria de Educação e tem a Secretaria de Desenvolvimento Social. A educação atende a criança que viu os pais brigando e aí ele não está bem, ele nem estuda direito porque ele está preocupado com a situação familiar. Nós temos a saúde, que muitas vezes a mulher ela está lá com dificuldade, está no grupo de apoio ou tomando medicamento na saúde mental, tratando como psiquiatra. E nós temos o homem que também não está conseguindo trabalhar direito porque ele não está bem, não está feliz e está adoecendo. E, em contrapartida, muitas vezes, nós temos o Conselho Tutelar envolvido. Sim, nós temos uma rede grande, gigante. Isso. Né? E ela não se conversa. Então, na minha visão, pelo meu perfil técnico de trabalho, porque a política é só uma parte da minha vida, eu entendo que a política é o jeito como a gente consegue fazer as coisas acontecerem, porque enquanto os técnicos não ocuparem a política, outra pessoa vai ocupar. Então, eu me coloco nessa condição hoje. Eu estou ocupando um espaço construído pela política, mas eu vou poder aqui colocar os meus 30 anos de experiência e de estudos. Então, qual é a lógica hoje? É ir buscar antes um pouco, tirar um pouco isso da polícia e trazer isso para o escopo da educação, do escopo do desenvolvimento social, da saúde, porque esse é um assunto transversal. Ele está em todas as secretarias. Secretaria do Trabalho, porque não adianta a gente... Sim, é o emprego, não é a bolsa, é emprego. A pessoa, ganhei trabalhando, que coisa... Isso aí. Entende? Eu acho que o Emerson Dumer está falando sobre transversalidade também. Não adianta, assim, eu acho que tem muita coisa que tem que ser reagida. Acho que a pessoa tem que ter motivo de acordar de manhã, olha, propósito vou fazer tal coisa. Propósito de vida. Acho que todos também precisam ter propósito de vida. Mas acho que está faltando e estão mascarando. Algumas políticas eu não concordo, de uma mascaração de renda exagerada, não na necessidade, mas exagerado, e aí vai se nebulando assim na frente do rosto da gente, assim, qual é o propósito, né? Mas, Fábio, a secretaria ela tem essa missão, o governador disse, Fábia, junta todas as pontas. Então, nós vamos conversar com todos os órgãos, organizações, comunidades que já têm montado no Estado a respeito da mulher. A rede. E pegar case de sucesso também, capilaridade. Né? Exatamente. É uma região que está dando sucesso tal coisa. Olha, lá, Vamos falar um exemplo da juíza de Canela. Sim. Ela tem uma Casa Violeta, eu vou visitar. E já gosto dessa mulher. Ela vai contribuir. Porque ela não vai para o julgamento lá para a situação, e nem estamos falando de suicídio, de feminicídio, a gente está falando numa condição lá de agressão, alguma situação. Ela faz o agressor ter aula antes de ir para a audiência. Ela botou as mulheres embaixo das asas e protege. É isso. Interessante ela, podia entrevistar essa pessoa aí. Já estamos conversando e isso é uma das coisas que é fácil da gente construir. Então, como tu disse, tem muita coisa linda e a gente tem que multiplicar isso, copiar eu vi na FAMURES um negócio interessante. A FAMURES tem uns projetos lá, que tem um evento que acontece na Nova Petrópolis, dos cases de sucesso. Isso aí. Olha, a prefeitura fez o clube da leitura das crianças, que é sucesso, é bom. Vamos repercutir para o Estado. Isso aí. Tem que daqui a pouco pegar como Isso Estado, diz o seguinte, o que tem lá em Canela que pode ser repercutido em um lugar? Tu viu o trabalho da Polícia Civil em Camaquã, iniciou aqui com 2 profissionais,
espalhou para o Estado. Essas coisas têm que acontecer, Fábia. Às vezes tem coisa boa que tu pode aproveitar como Estado, né? E bem isso aí. A secretária indicada, mas ainda não empossada, Fábia Richter, ela que assumirá a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul da Mulher, secretaria essa que esteve como departamento há 14 anos e agora vem à tona como secretaria. E aproveito para conversar com ela aqui para tentar entender como em rápidos meses ela poderá trazer a Secretaria da Mulher para, né, o topo, né, da discussão dos lugares. A doutora Lília dizendo o seguinte: o combate à violência contra a mulher começa na educação dos filhos. As mães precisam saber se os filhos de hoje são os homens de amanhã. Mais do que combater, precisamos preparar o futuro. Daqui a 20 anos não precisaremos prender agressores da proteção policial às mulheres. Interessante isso. A Lilian me mandou uma mensagem, ela disse, eu já trabalhei com duas pessoas que se tornaram secretários. Eu trabalhava com o prefeito João Carlos, e ele se tornou secretário da Agricultura, e a Lilian é uma companheira da minha vida, né? Queria poder levar ela comigo aí, mas não sei se eu posso fazer isso com o prefeito Júlio de Sentinela. Beijo, Lilian. Obrigado. A ideia é trabalhar com a educação. Muito, 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 Lilian. Muito, muito. A Cleni Longaray, eu acho que ela disse que a Fábio foi professora, foi minha professora, diz a Cleni aqui. É verdade, fui professora dela. A Heloísa Vieira manda um bom dia, parabéns à Fábia, gosto muito dela, que vai ser um trabalho com admiração. A Elizabeth Dumer, da Estrada do Forte também. A Cassandra falou, o pessoal lá no Facebook também, muitas manifestações aqui. Muito obrigada. A Neiva Caldeira, Maria Beatriz, a Terezinha falando, quem mais aqui disse? O Fabrício Vargas, queridas, Fábia querida, manda um abraço, Deus abençoe. A Ivone, sucesso, Fábia Richter. O Edson Dumer já falei, no Maurício Moraes, muito merecido, parabéns à Fábia. Marinete Albuquerque também, a escolha do governador foi de competência e qualidade. Fábia, e a gente tem que repercutir essas tuas ideias no estado do Rio Grande do Sul. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai ter que viajar bastante? Como é que vai ser? Eu vou viajar, vou ir nas universidades, quero olhar para a questão da capacitação, nós vamos fazer muitas atividades regionais, nós vamos buscar qualificar a rede e as pessoas, mas o formato disso ainda eu não sei, eu seria prematura se eu pudesse dizer isso, mas essa pergunta eu fiz para o governador. A gente vai ter a possibilidade de deslocar, porque essa é uma secretaria que tem que ter capilaridade. Pois é. Ela tem que chegar na mulher, no homem. Ela tem que chegar no local de trabalho dessas pessoas, chegar através da informação. E eu tenho dito, Fábio, que a mídia tem que ser nossa grande parceira. A imprensa, ela tem que ser nossa grande parceira nisso. Não é só para dar a notícia dos casos, mas para a gente mudar uma cultura. Aí eu conversando, né, assim, a Kelly Matos me perguntou ontem, o Gutierrez lá da Guaíba também me perguntou, mas mudar a cultura do povo gaúcho? Eu me lembro, assim, Fábio, rapidinho, quando eu estava na campanha em 2012, eu sempre falei assim, a gente precisa educar o povo de Cristal, a gente precisa botar a gurizada para estudar, eles precisam ter sonhos, porque a gente não tem dentista, não tem veterinário, tem que importar todo mundo de fora, enfim. E na campanha, eu fiz essa fala com uma pessoa no interior. E eu disse, sua filha está terminando aqui o ensino fundamental no interior e tal, agora a gente vai incentivar para o pessoal fazer um ensino médio na cidade. E ele disse para mim, minha filha não vai para a cidade, minha filha vai ficar aqui e vai ficar trabalhando, porque ela vai para a cidade e aí depois não quer trabalhar, e ela vai engravidar, e ela não vai estudar. Bom, a gente deu um incentivo financeiro, pagamos o ônibus para todo mundo ir para a cidade para estudar, e aí ele foi convencido, porque a gente só falava disso, todo mundo falava disso, era o pastor falando que era importante, a gente trouxe todo mundo para isso. Ele ia na igreja, ele via o pastor falar, ele ouviu a rádio, ele via a pessoa falar, eu falava disso sempre em todos os lugares, os secretários, a diretora na formatura e tal, e ele deixou ela estudar.
3 anos depois, ele me liga, eu estou no gabinete, e esse mesma pessoa diz assim, Fábia, a minha filha passou no Enem, lá no ProUni, para engenharia ambiental, para estudar na Universidade Federal em Pelotas. E eu quero que ela estude, porque isso vai ser bom para meu negócio, que é a terra. Então, eu quero que tu me ajude, porque ela passou ali no processo de cota, por vulnerabilidade econômica. Mas meu modelo 15 não deu. Está mais alto. Eu tenho mais renda do que podia. O que eu vou fazer para não deixar ela não estudar? Então, a gente mudou uma cultura. E foi rápido. Antigamente, eu vou dizer, falando dos 40 anos atrás em Camaquã, quando veio fábrica de calçado, teve muita gente contrária, porque ia tirar as mulheres que estavam hoje no campo com os maridos trabalhando. Ah, tu vê, as mulheres vão vir para cá, vai ter problema no campo. Me lembro disso, Fábio. Exatamente. Não queriam um emprego aqui em Camaquã para ficar as mulheres dependendo dos maridos que trabalhavam nas fazendas aí no campo. Tem que mudar. Fábia, te desejo muito sucesso. Tenho certeza que tu vai, pelo menos, tentar. Isso que eu acho que é o mais importante. Nós estamos conversando no intervalo aqui. O problema é tu romper uma estrutura de governo. Não é o governo eleito, é de governo, estrutura governamental, de burocracia. Romper isso e botar a cabeça para fora. Mas eu acho que tu vai ter capacidade de articular, vai sofrer muito, vai levar muita pancada, mas... A ideia é essa, né? A pancada, bueno, o lombo está duro problema. Já, né? A gente está firme para isso. Eu quero agradecer muito o apoio de todos, o carinho sempre aqui da rádio, o carinho de todas as pessoas. Eu ainda não dei conta de responder a todas as mensagens no WhatsApp, no Instagram e nem no Facebook, né? Nem abri meu TikTok, a gente nem mexeu nele ainda. Eu quero agradecer muito. Quero dizer que isso não é meu, é da região. É da região Centro-Sul, é da região Macro-Sul. Então, se sintam representados por mim. E vocês todos sabem assim, do carinho que eu tenho, do respeito que eu tenho por essa região. E a gente vai estar sempre dizendo... Eu sou enfermeira, ex-prefeita de Cristal, da região Centro-Sul. É isso, é isso. Então, muito obrigada. Vamos estar sempre aqui ainda. Amanhã tem Tua Saúde, podemos falar de Tua Saúde? Exatamente, claro. Vai. Vamos falar. O Tua Saúde vai entrevistar o professor Krieger, que ele é o presidente da Associação dos Transplantados e dos que aguardam transplante no estado. Nós já contamos a história dele no microfone aqui da Acústica. Ele que quase esteve morto e da noite que ele já tinha se despedido da família, ele teve um transplante duplo de pulmão. E hoje ele está top, de vida nova. Então, nós vamos falar por conta do Setembro Verde, a doação de órgãos. Nós temos dados bem atuais. E eu convido, então, amanhã, 1h da tarde, pela Acústica FM, pela Sul TV. Nós vamos continuar no Tua Saúde. Não importa onde a gente estiver, nós vamos fazer o Tua Saúde. Vamos fazer.